CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora da FGV. Andréia, às segundas-feiras participa conosco. Se você tem alguma dúvida sobre sua carreira profissional mesmo, você virou chefe e não sei como agir como determinado funcionário. Líder. Você não sabe como falar para o seu chefe que não está muito bem, como agir, como é que se demite alguém. Qualquer dúvida relacionada à sua carreira profissional, pode mandar pergunta para a Andréia Salsa. Ela está sempre aqui às segundas-feiras e a sua dúvida você pode encaminhar agora, que ela está aqui no estúdio, para o nosso WhatsApp. 992994297. Obrigado, Patrícia. Semana passada a Andréia falou sobre feedback, hora, lugar, como dar um feedback. Foi tão bacana. Eu não esqueço do Saia que você contou. Né? Isso. Dicas práticas, assim, pragmáticas mesmo, para o nosso dia a dia profissional, para você receber ou dar um feedback. E aí surgiu a dúvida do Alan, se não me engano, Alan Freitas. Alan falou, olha, vocês estão comentando aí sobre feedback, eu queria que ela explicasse a avaliação 360. Como fazer um feedback sem avaliação da própria equipe sobre o liderado, principalmente para lideranças de trabalhos em grupo. Então, Andréia, dá para a gente responder ao Alan? Eu não sei o que é avaliação 360. Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Primeiro que eu estou felicíssima de estar aqui presencialmente. Finalmente a gente pode, né, Mário? Ainda não está 100% porque estamos de máscara, mas as normas sanitárias ainda exigem, mas em breve a gente vai ficar sem máscara também. Então, meu boa tarde oficial para os ouvintes, para todo mundo que está aqui no estúdio, querida Adalberto, Murilo, Johnny e você. E agradecer ao nosso ouvinte, né, pela pergunta, porque no mundo corporativo, na vida corporativa, tem algumas expressões que se falam muito e às vezes as pessoas não sabem exatamente, às vezes ficam até com vergonha de perguntar e aqui é o espaço ideal para a gente responder. A avaliação 360 graus, que se chama 360 graus, né, porque é no sentido do grau mesmo, é quando a gente avalia em todos os sentidos. Tudo começa com um processo que parece simples, mas é desafiador, que é a minha própria autoavaliação. Eu primeiro me avalio, faço uma autocrítica sobre meus pontos positivos, sobre o que eu entendo que eu preciso desenvolver para performar melhor, e depois eu vou para cima, para os lados e para baixo. Nossa, mas espera aí, quem organiza isso é o RH? Então ele manda meio que um questionário para todos os funcionários? Existem ferramentas, é claro que quanto maior a empresa, mais complexo é fazer a avaliação 360 graus. Primeiro que não é toda empresa que faz, porque isso exige uma maturidade, inclusive organizacional, uma cultura, né, de feedback, porque existe essa expressão cultura de feedback. Mas também, Mário, se o nosso ouvinte estiver, né, falando assim, poxa, eu tenho uma pequena empresa, uma média empresa, é possível fazer isso desde que alguém organize. Normalmente é um RH que faz, mas vamos supor que tem algum ouvinte que não tem uma estrutura tão robusta assim na organização. Como que funciona? Primeiro, o indivíduo que vai ser avaliado, como eu disse, ele se autoavalia. Depois, se ele tem naturalmente um chefe ou um líder, né, que a gente gosta de falar, avalia essa pessoa. As pessoas do lado, que são os pares, né, se for um outro líder, vai avaliar, se for um colega analista, um especialista, vai avaliar também. E se esse indivíduo for líder, a equipe avalia ele também. Então, por isso que é chamado 360 graus, porque todos os lados são avaliados. Isso, inclusive, é usado também em trabalhos de mentoring. Os trabalhos que eu faço, essa é uma avaliação que a gente faz, onde o mentorado se avalia e o que a gente chama de stakeholders em volta também avaliam o mentorado. Então, é uma metodologia muito interessante, mas tem que ter maturidade institucional para aplicar essa metodologia. Mas nas empresas, essa avaliação acontece no anonimato? A pessoa se identifica? O ideal é que se identifique. Então, se eu for avaliar o meu líder, o meu chefe, ele vai saber o que eu estou... A nota, por nota? De 1 a 10, de 1 a 5, ele vai saber? Podem ser notas. Normalmente, eu gosto de uma avaliação bem simples, que são 3 pontos interessantes, potenciais naquele profissional, e quais são os 3 pontos que você avalia que ele poderia aprimorar, enfim. Existem algumas organizações que fazem até de forma confidencial.
Mas eu acho sempre, no ponto de vista organizacional, ruim, porque se as pessoas não podem se avaliar, né, com respeito, com clareza, com transparência, pode dar margem aí a algumas, enfim, informações que não são tão verdadeiras. Então, eu entendo que pode ser ou confidencial ou aberto, mas normalmente é aberto. Organizacionalmente é aberto, sim. Quem é que junta esses dados e faz o que com eles? Vamos dizer que a gente fez uma aqui. Eu avaliei meu chefe, avaliei o meu colega, que está hierarquicamente na mesma posição, e meu chefe me avaliou. Não é? Basicamente assim. Isso. Esses dados ou essas informações vão para quem e são utilizados de que forma? A gente faz um compilado de informações, primeiro para ver assim, a minha autoavaliação é a mesma do que o meu entorno me enxerga, porque pode ser que eu me veja de uma forma e o meu entorno me vê de forma completamente diferente. Então, ali tem uma oportunidade de eu olhar para mim de uma forma um pouco mais transparente. Mas isso, desculpe te interromper tanto, isso é feito pelo cidadão? Por livre, espontânea vontade, ele olha isso, ou alguém vai direcionando isso? Amigo, olha só, você acha que você é dedicado, seus colegas, seu chefe acham que você podia ser um pouquinho mais. Cabe a ele fazer essa autointerpretação ou alguém tem que ajudar nesse processo? Normalmente, em grandes empresas, é o RH, sem dúvida alguma, é o RH que faz toda a compilação, que faz as análises. E isso depois, Mário, é transformado no que a gente chama de PDI, que são outras letrinhas do mundo corporativo, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Uhum. A partir desta avaliação, da minha autoavaliação e do meu entorno, eu posso construir um plano de desenvolvimento individual que me dê a possibilidade de melhorar profissionalmente ou reforçar as minhas competências. Porque eu sempre acho importante, num plano de desenvolvimento individual, fortalecer aquilo que a gente é melhor, né? Porque tem muita gente que gasta energia para aquilo que eu não sou tão bom. E pode ser que eu não queira me desenvolver naquilo, ou aquilo não vai fazer tanta diferença. Então, às vezes, gastar energia para a nossa potência é muito mais interessante do que forçar um desenvolvimento de uma coisa que talvez não tenha tanta interferência no meu dia a dia profissional. Agora, esse tipo de avaliação 360 e outras, ela tem que ser perene, assim, ela tem que ter uma periodicidade. Porque eu imagino que se faz hoje, não faz nunca mais, quem vai saber se eu melhorei ou se eu piorei? Há de ter um compromisso, assim, da empresa. Sem dúvida, um compromisso com a avaliação de ser refeita e um compromisso com o acompanhamento do plano de desenvolvimento individual. Porque você não adianta colocar no papel e quem monitora aquilo, como que você é acompanhado. E por isso que o assunto feedback, né, a gente viu a repercussão que deu, é tão quente, porque falta isso nas organizações. A gente observa, Mário, que tem iniciativas, as pessoas começam muito, né, motivadas, enfim, e aquilo vai se perdendo ao longo do caminho. Aí gasta-se dinheiro, gasta-se tempo para uma ferramenta que não é utilizada com recorrência. Para que ela faça sentido, tem que ter recorrência, né? Perfeito. Então, respondendo ao nosso ouvinte, ao Alain, a Andréia, pelo que eu estou concluindo, acha que é uma boa ferramenta de gestão de avaliação, esse tipo de avaliação 360. Contudo, deve ser feito em uma empresa que já tem uma certa maturidade, assim, nesse sentido, uma cultura de feedback, como você disse. Uma cultura de feedback que as pessoas entendam a responsabilidade delas naquele processo. Porque é uma outra questão também. Muitas vezes a empresa aplica essa ferramenta, mas as pessoas que não foram sinalizadas sobre a relevância daquilo e não dedicam tempo e responsabilidade àquela ferramenta. Então, o negócio é sério. O negócio tem que sério, levar, né? É a carreira das pessoas, né? Isso pode derrubar um líder. Sem dúvida. Né? Se a avaliação dele for muito ruim, ele pode perder a posição. Dependendo do histórico dele, pode ser um indicativo, uma comprovação que ali tem. Mas eu sempre acredito que uma avaliação é sempre para potencializar e não para derrubar, né? Uhum. Por isso que tem que ter uma cultura de maturidade para uma ferramenta dessas. Independentemente do ramo da empresa, as perguntas não devem variar muito, né? As perguntas para se chegar a essa avaliação devem ser parecidas, né? Mário, são parecidas, mas são sempre na linha do potencial e melhorias, né? Sempre aí uma empresa bota de um jeito, ou bota por número, ou bota pergunta aberta, mas normalmente as potências daquele profissional e os riscos, né? E onde ele precisa se desenvolver. Você disse que você usa essa ferramenta em mentoring também. Esse é um trabalho que você faz. Você podia explicar? Por exemplo, uma pessoa acha que não estou gostando, não estou bem, assim, não estou avançando como eu devia profissionalmente. Alguém pode me ajudar? Devo mudar de emprego? Devo buscar outra carreira? É nessa hora que você entra, Andréia? Na realidade, as pessoas confundem muito mentoring com coaching, né? Isso, eu acabei de confundir.
Acabei de confundir. Porque o coaching, que embora tenha se vulgarizado tanto, né? Porque hoje acho que quase muita gente se acha coach e não tem nenhuma formação, mas tem muita gente séria, né? Que faz coaching. E o coach é muito mais em transição de carreira, numa reflexão sobre a sua carreira. O mentoring é o compartilhamento de experiência. Então, por exemplo, eu faço mentoria de liderança porque eu tenho na minha jornada a experiência como executiva. Então, naturalmente, eu uso ferramentas, mas não é uma reflexão sobre a jornada da carreira do líder. É o dia a dia de um líder. Como é liderar pessoas, como é estar subordinado dentro de uma estrutura, o quanto é solitário a posição de liderança, o quanto é desafiadora. E aí, essa é a diferença do mentoring para o coach. Porque o coach é um apoio também com metodologia. Naturalmente, a gente está falando de pessoas sérias que ajudam esse indivíduo a fazer uma reflexão da sua trajetória profissional e, às vezes, a transição da sua própria carreira, né? Perfeito. André, quem quiser acompanhá-la, além da CBN, te acha onde aí na rede social? O meu Instagram é Andrea Z Salsa, que é Z de zebra, né? E o LinkedIn Andrea de Almeida Salsa, que é o meu nome todo. Obrigado, Andrea. Posso contar o que aconteceu? Claro, até porque agora eu brinquei com vocês que nós estamos sendo filmados e eu esqueci. Cheguei aqui, mostrei meu celular quebrado, mas conte, Mário, o que aconteceu comigo vindo para cá? André chegou aqui esbaforida, tadinho, um pouco até descabelada. Ela tomou um estabaco, não foi descer do carro. Ela conseguiu a proeza de prender o salto. Posso contar mesmo? Pode, claro. Você imagina a André descendo do carro, ela prendeu o salto do sapato no bolso da blusa. Foi isso? Foi isso. E chegou olha, Mário, estão com gelo aqui para... Ainda bem que eu não desmaiei, porque não tinha ninguém na rua e ninguém me ajudou. Então, eu me autoajudei. Você, desculpa eu estar rindo, assim, você está rindo também, mas você podia ter se machucado, mas acontece esse tabaco. Nós já contamos nossos piores estabacos aqui.